Começar a dar o gravando aqui. Isso. Então, boa noite. Hoje a gente vai para mais uma aula do terceiro bimestre, da disciplina aí de problemas ambientais globais, a parte de meio ambiente, do nosso querido terceiro bimestre, né? Com as turmas aí do terceiro e do quarto ano de ciências biológicas. Então, relembrando um pouco, né? Semana passada a gente falou aí um pouco sobre paisagem, né? Dei alguns exemplos, falei aí um pouco sobre a questão da observação da paisagem, da necessidade, né, da gente falar aí sobre paisagem, da gente falar sobre paisagem, e a gente viu um pouco, né, sobre conceito de paisagem, da onde esse conceito surgiu, da onde a gente usa esse conceito, e falamos um pouco sobre coisas que estão envolvidas com a paisagem, né, esse uso da paisagem e esse manejo da paisagem, né. Então, semana passada a gente chegou até a parte de fragmentação, né, falamos sobre fragmentação natural, né, eu tô sem água, sobre fragmentação natural, e hoje a gente ficou, né, de começar a discutir aí de fragmentação antrópica e a questão dos outros efeitos na paisagem. Então, só relembrando um pouco de semana passada, e é uma discussão que eu tenho tido bastante ultimamente lá no trabalho, é a questão de como a gente interpreta a paisagem, né? Quando a gente pensa na paisagem, uma coisa que é importante é que o que eu estava discutindo semana passada, né, que tudo depende do olhar do observador sobre o ser observado, né? Então, tudo depende do olhar de quem está observando a paisagem. E aonde essa paisagem está inserida e o que eu quero com a paisagem, né? A gente discutiu um pouco sobre o que cada animal perceberia, né, ou percebe daquela paisagem que ele está ali naquela foto que eu coloquei lá de Bocaina, mas também, né, quando a gente pensa de paisagem como um elemento humano, né, de interpretação humana, por exemplo, nós aí do curso de biologia, profissional de ciências naturais, a gente olha uma floresta e vê a beleza, né, vê a beleza, vê as folhas, vê a diversidade. Tinha até uns memes, uns anos para trás aí, que eu não me lembro, que colocava assim, o que uma pessoa normal vê, o que um biólogo, um engenheiro florestal vê, e lá aparecia aquele monte de nome de botânica. Eu acho que alguém chegou a me mandar esses memes no passado, e é isso, né? Cada um vai ter a sua interpretação da paisagem aí, mas nós, né, como profissionais de ciências naturais aí, também de ciências da saúde, né, é importante falar isso, a gente vai ter um olhar talvez diferenciado para certas paisagens, né, que teremos que olhar aí na nossa vida futura, né. E discutindo a questão lá, né, a gente discutiu semana passada de matriz, de borda e de fragmento, né, ou de mancha, né, a mancha que a gente viu semana passada também pode ser chamada de fragmento. E a gente viu a importância, né, do formato dessa mancha, do tamanho dessa mancha, da idade dessa mancha, dessa conectividade que essa mancha possui, né, ou não, e também essa qualidade da matriz, né, a questão de quem é essa matriz, a qualidade dessa matriz, o tempo dessa matriz, a interferência dessa matriz nessas manchas ou nesses fragmentos, né. E vimos um tanto sobre fragmentação natural, né, que ocorre, por exemplo, na duna, que ocorreu na divisão aí da Pangeia nos continentes, e de outras alterações que não são causadas por ação humana, né? E chegamos hoje aí na questão do que a gente denomina de fragmentação antrópica, né? Aquela fragmentação que é causada pela ação humana, né? Então, no Brasil, se a gente pensar, né, quando começou essa fragmentação antrópica? Se a gente pensar que até a chegada, né, dos europeus aqui no Brasil, a gente tinha algumas populações indígenas, né, muitas, na verdade,
que tinham aí uma população reduzida, né? A gente não tinha aí 7 milhões de habitantes, né? A gente tinha aí tribos espalhadas, etnias espalhadas por todo o continente, né, americano, da América do Sul aí. E essas populações eram pequenas, né? Não eram milhares, né? Não eram milhares, milhões de índios. E os índios tinham uma visão, né, diferente dessa paisagem. Se a gente pensar na paisagem que talvez os índios enxergavam e a paisagem que os europeus enxergavam, essa visão era bem diferente, né? Os índios se tinham ali como um uso para comer, um uso para se curar, um uso para morar, né? E os europeus chegaram nas Américas, né? Como chegaram também lá na Índia, nas Índias, né? Nas denominadas Índias, na África, na Ásia, com o objetivo de exploração, né? Então, de ter dinheiro, né? De buscar dinheiro. Então, isso, né? Traz aí, né? Esse primeiro marco de uma fragmentação antrópica forte, né? Não que os índios não manejassem a floresta, não manejassem a natureza, mas os europeus chegaram aqui atrás de lucro, atrás de dinheiro. Então, a gente pode considerar, né, o primeiro marco aí do que a gente denomina de fragmentação antrópica no Brasil, essa chegada dos europeus aí há mais ou menos, né, um pouco mais hoje aí de 500 anos. E essa exploração florestal na época, né, ela aconteceu de uma forma que a gente denomina de heterogênea, né? Os portugueses, no caso, e os outros europeus, como os holandeses e os outros que vinham aí nessa navegação na época e continuaram por algumas centenas de anos aí, ao longo desses 500 anos, né? Essa exploração florestal acontecia de forma heterogênea, né? Não se chegava aqui e arrancava toda a floresta, né? Se tinha a busca por madeiras nobres, né, como era o caso do pau-brasil, né, hoje pau-brasília quinata, e outras essências florestais, né, como jancaraná da Bahia, cedros, maçaranduba, alguns ipês, né, e outras árvores e outras árvores e animais, né, também se havia exploração florestal aí de produtos da floresta, mas que não necessariamente vegetais, né, de animais, se explorava aquilo que dava mais dinheiro, né? Então, com isso, a floresta se transformou, né? Toda essa floresta que a gente tinha no litoral, né? Que a gente conhece bem, que é onde a gente mora aqui na Mata Atlântica, ela foi explorada de forma heterogênea, né? Então, se criou várias manchas ao longo aí dessa costa, justamente porque se exploravam as madeiras que eram desejáveis, né? E os bichos também que eram desejáveis. A Mata Atlântica foi o primeiro bioma do Brasil a sofrer fragmentação, justamente por causa da onde ela está localizada, né? Essa questão da costa, né? Desde lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, foi o lugar, né? É na beira da praia, então foi o lugar por onde os europeus chegaram, via barcos, né? Via os navios aí, as naus, e pelas atividades econômicas também. Então, foi o bioma primeiro a ser ocupado, primeiro a ser explorado e o que acabou se desenvolvendo, né? O que a gente chama de desenvolvimento econômico aí primeiro, né? E com isso, né? Foi por muito tempo o bioma que mais sofreu fragmentação, né? Hoje a gente vê essa fragmentação em outros biomas com a expansão agrícola e imobiliária, essa expansão econômica, né? Então, o Pantanal está lá cheio de problemas esse ano com queimadas, com baixa de água, o Cerrado e o Pantanal muito usado, né? Aí para criação de bovinos, de suínos nem tanto, é muito quente, suíno não gosta de lugar tão quente, né, não se dá tão bem, mas para a criação de bovinos, opa, meu vidro aqui bateu e eu não senti, deve estar ventando lá fora, para a criação de bovinos e também a plantação de grãos, né, todo mundo deve estar rindo do susto que eu tomei, tá, mas eu tomei mesmo um susto, achei que eu tinha deixado a porta aberta, mas depois que eu lembrei, eu falei, não, mas eu fechei a porta. Eu quero rir, não posso.
Então é isso. De fragmentação antrópica, a gente pensar aí a parte histórica, né? A gente vê aí a Mata Atlântica, que tem muita fragmentação, né? Justamente por causa de toda essa questão histórica, né? Então, quando eu falo, né, a questão da necessidade da interpretação da paisagem, da gente ter esse olhar fino para a paisagem, né? E tentar resolver problemas que talvez a gente seja posto ali para resolver o problema daquela paisagem, né? Seja do uso da paisagem, da restauração da paisagem, da recuperação da paisagem. É importante a gente ter também, né? Quando a gente fala de paisagem, por ser uma questão o mais humana do que natural, né? Uma interpretação humana da natureza, do que a gente denomina de paisagem, o histórico das áreas é muito importante, né? A gente entender o histórico, o que tinha ali antes, né? Como é que chegou naquele ponto, né? Então, a formação mesmo nossa, principalmente do biólogo e de quem trabalha mais diretamente com essa parte, na verdade, para mim é o biólogo e o engenheiro florestal, a gente precisa muito ter, né, esse senso crítico, né, esse olhar aí de que era aqui antes, né, por que chegou desse jeito, né, para a gente poder buscar a resolução do problema. Então, quais são os principais fatores de fragmentação antrópica? Né? Quando a gente pensa lá na exploração europeia do pau-brasil e das outras essências florestais, a primeira coisa que vem na cabeça vai ser exploração florestal, né? Tirar madeira para fazer alguma coisa. E também a questão de civicultura, né? Existe uma diferença de exploração florestal para civicultura, né? Exploração florestal, a civicultura é uma forma de exploração florestal, mas a extração de madeira nativa não é civicultura, né? Então, a exploração florestal, então, de se explorar aí floresta, né? É uma questão que detona muito, né? A gente sabe disso. Eu arranco espécies florestais ali, né? Corto espécies florestais que estão ali assim, há 100 anos, há 50 anos, né? Se tem hoje, né, formas de se manejar isso de uma forma mais correta, né, de uma forma que é possível usar aquela madeira que está ali há 100 anos plantada, né, mas é sempre importante pensar, quando a gente fala de exploração florestal, a volta dessa floresta, né, a recuperação dessa floresta. A silvicultura também é uma forma de fragmentação antrópica, quando a gente fala de cultura de árvore, né, de plantar árvore para extração. Então, quando a gente vê plantação de pinos, de eucalipto, de maricá, ou de paricá, quer dizer, não é maricá, é paricá. Paricá, ou qualquer outra coisa que se cultive árvores, né, também pode ser um fator de fragmentação antrópica, porque em muitos casos, né, se retirou a vegetação nativa para se colocar um plantio comercial ali, né, e isso traz uma série de impactos que a gente vai ver para frente. A expansão da fronteira agrícola, né, hoje, na verdade, na área rural, na zona rural principalmente, e nas áreas de expansão de fronteira agrícola, né, nas áreas onde a gente tem um predomínio de agronegócio, né, a expansão da fronteira agrícola é o principal fator de fragmentação, né, que acontece, por exemplo, nas áreas de cerrado, né, se começou a expandir o cultivo para de cerrado, então chegou ali, tirou aquela floresta e colocou uma plantação de algodão, ou uma plantação de milho, ou de soja, ou não sei quantas cabeças de gado, né? Isso acontece no Cerrado, isso acontece na Amazônia, isso já aconteceu muito, né, no bioma que a gente chama de Pantanal. O Pantanal, para a pecuária, sempre foi, né, um bioma muito usado por causa das grandes áreas de campo e o acesso à água, né? Hoje isso já está bem prejudicado. Moradia também é um principal fator de fragmentação antrópica, né? Eu desmato para construir uma casa, para construir um loteamento, para construir um condomínio. Obras de saneamento ambiental, né? Algumas vezes eu preciso passar redes de água, de esgoto, por fragmentos e por áreas florestadas, tá? E a introdução de espécies invasoras, né? Que a gente viu aí no segundo bimestre, o quanto isso impacta, né? E o quanto elas podem contribuir na fragmentação também. E
semana passada, né, a gente estava discutindo sobre a questão da mancha, né, ou fragmentos, a questão de tamanho, de forma, né, de perder área porque foi mal planejado ali aquele polígono, né, e então a gente volta um pouco hoje nisso, né, para discutir por que o tamanho da área é tão importante, né. Quanto maior o meu fragmento, né, é possível que eu tenha uma maior oferta de recursos e uma menor competição entre as populações que moram ali. Porque se eu tenho maior oferta de recursos, eu não vou brigar por causa de comida, não vou brigar por causa de água, não vou brigar por causa de poleiro, tá? E um conceito aí, gente, que é muito importante quando a gente discute sobre fragmentação e sobre paisagem é o conceito de efeito de borda, tá? Que é esse efeito de borda, né? A gente pode conceituar aí por esse conceito que eu coloquei no slide, né? O resultado da interação entre dois ambientes adjacentes separados por uma transição abrupta. Então, o efeito de borda, né, é tudo que acontece na borda daquele fragmento, que é justamente a zona de transição entre a matriz e a mancha, tá? Então, as mudanças, né, sejam elas físicas ou biológicas, né, bióticas ou abióticas aí, que ocorrem nesse limite do fragmento, né, nessa borda do fragmento, nesse limite aí entre a matriz e a mancha, né, ela pode se estender até o interior, né? Esse estender até o interior, né, tem aí suas variações, se a gente pensar no formato da borda e no tamanho da borda, né? Então, essas mudanças aí podem influenciar mais ou menos os fragmentos, né? E também ela causa mudança na riqueza e no tipo de espécie, né? Espécies de borda, comumente, são espécies florestais, né? Se a gente pensar aí em espécies botânicas, vegetais florestais, né? São espécies que aguentam mais luminosidade, que são mais resistentes à seca, e ali na borda eu tenho menos riqueza, né? Eu tenho mais riqueza no interior do fragmento, porque eu tenho condições bióticas e abióticas melhores, né? Eu tenho menos impacto da minha matriz, então existem também ao longo, né, de um fragmento, né, de uma mancha aí, vamos colocar assim. Deixa eu catar um papel que eu possa fazer um desenho aqui, mas tá. Eu acho, né? Eu sempre acho que eu tenho papel aqui, não tem. Ele é variável, né? Então, isso é bem variável, esses efeitos, tá? Outra coisa que é importante quando a gente pensa em fragmentação é a idade dessa borda, né? Então, quanto mais velha essa borda, é uma possibilidade de eu ter maior resistência, né? Porque ela já está acostumada ali a ser queimada, a passar por uma série de problemas, né? E uma outra coisa, né, que é importante a gente falar também, quando a gente fala da borda, é a questão do... Achei um negócio bom aqui. É a questão de incêndios, né? Então, o que acontece, gente? Então, eu tenho aqui um fragmento, tá? Então, eu tenho aqui um fragmento, tá? E a borda, né, é justamente tudo que tá aqui de azulzinho, né? Então, eu tenho a borda, né? Eu vou fazer aqui um laranja, que é a volta. Opa! Que é a volta, né? Então, a borda é esse laranja, tá? E tudo que acontece aqui nessa matriz interfere dentro do fragmento, né? Então, essa borda, né? Essa borda é importante a gente entender justamente isso, né? Existe uma mudança de riqueza aqui de espécie, né? Dentro, com certeza, eu tenho uma riqueza de espécies maior do que eu tenho na borda, até porque essas espécies de borda,
elas precisam serem mais plásticas, né, serem mais adaptadas, então não é uma espécie que seja tão exigente, né, justamente pelas condições que eu não sei que matriz que eu tenho essa aqui, né. E um principal efeito de borda que a gente tem aí são os incêndios, né, os incêndios entram aqui, queimam essa borda e vão diminuindo, né, o tamanho desse fragmento. Em relação a espécies sensíveis, né, estão puxando até aquela questão ali do fragmento, né, a gente já viu aí conceitos de espécies raras, de espécies endêmicas, e também a gente tem espécies sensíveis, que espécies raras e espécies. Opa, deixa eu só sair uma coisa aqui. Espécies raras e espécies sensíveis, ela tem uma questão de uma necessidade específica de hábitat, né? Então, quando a gente fala de espécie rara, de espécie endêmica, é porque ali tem uma característica única que aquela espécie ocupa ali, né? E quando a gente pensa aí, quais distúrbios na paisagem pode trazer prejuízos a essas espécies, né? Por exemplo, um incêndio, por exemplo, uma espécie lá de perereca só sobrevive na bromélia Y, né? Na bromélia YCK, tá? E simplesmente o seu João foi lá e catou a bromélia CYK. O que vai acontecer? Aquela espécie ela pode sumir, né? Porque a única bromélia que ela ocupava, a única espécie de bromélia que ela ocupa, foi embora, né? E a gente conhece alguma espécie sensível, gente? Que espécie sensível que vocês conhecem? Vocês conhecem alguma espécie sensível aí que vocês já viram na televisão, no Discovery Channel da vida? Conhecem? Professora, seria tipo espécies que só se desenvolvem em um local, seja pelo clima, ou não? Tem que ser. Tipo, a araucária seria? Sim, a araucária pode ser uma espécie sensível. Se a gente pensar, a gente não pode considerar ela uma espécie sensível, Camila? Eu acho que sim. Ela não Porque se desenvolve em qualquer lugar. ela Né? não se desenvolve, por exemplo, assim, aqui embaixo em Resende, embaixo de Resende, que eu digo assim, aqui no centro urbano, a gente não tem araucária com pinhão, né? Uhum. A gente só tem lá em cima Mauá. Mauá a gente tem. É Resende geograficamente falando, mas não está na mesma cota de altitude. Então eu preciso ter uma altitude para que ela se desenvolva. Uma outra coisa também, né, que tem umas reportagens, tem uns estudos que discutem que com o aumento da temperatura as araucárias vão retrair mais ainda, né? Elas vão ficar isoladas em lugares onde a temperatura ainda vai ficar baixa. Então, a araucária é uma espécie sensível. Então, se eu tenho uma modificação ali na paisagem, né, ela pode sumir, né? Ela pode diminuir a quantidade que tem, né? O número de população, o número de indivíduos, tá? Qual uma outra espécie sensível que a gente conhece, gente? Que vocês possam conhecer aí? O pessoal da zoologia dos bichos não conhece nenhuma espécie sensível? O flamenguinho, professor? Sim, o flamenguinho lá da parte alta do parque também é uma espécie sensível, né? Ele é uma espécie rara, endêmica, que só ocorre lá também. E se tiver uma modificação de paisagem, seja, né, da paisagem geográfica ou de algum outro fator abiótico, ele também pode desaparecer, né? E se a gente for pensar aí, tem várias outras espécies que podem sofrer prejuízo, né? Os anfíbios em geral, na verdade, principalmente os anuros, né? Relembrando lá a aula de zoologia, tão longe distante, eles são espécies sensíveis, né? Dependem de água para se reproduzir, vivem num ambiente mais ameno. Então, se eu tenho mudanças aí, né? Simplesmente, por exemplo, eu tinha um brejo onde tinha uma série de anuros. E simplesmente eu cheguei ali, aterrei tudo e fiz um prédio. O que eu fiz com aquelas espécies sensíveis? Eu matei todo mundo, né? Se tinha alguma espécie ali que a ciência ainda não tinha conhecido, a ciência não conhecerá mais, né? Então, se tem mudanças na paisagem, acarretam também muitos prejuízos às espécies
nem só das plantas, mas também dos animais, né? Dos seres vivos aí que se deslocam, né? Que se movimentam. Sim. E uma outra coisa que é importante, quando a gente fala de paisagem, é a questão de transmissão de doenças, né? Se discute, né, que as três grandes alterações que a gente tem aí no ambiente, né, que é o aquecimento global, que a gente também pode colocar aqui, né, como a mudança do clima, que a gente vê alguns lugares, né, aquecendo e outros lugares esfriando, né? O aquecimento global e a mudança do clima, ela traz alteração no ambiente, né? Ela traz alteração nessa paisagem, né? Pensando aí no exemplo da Camila da Araucária, né? Se eu tenho um aquecimento, a temperatura, por exemplo, em Bocaina muda, né? Não faz, a gente já tem um verão mais, os dias de verão duram mais do que os dias de inverno, né? O inverno passa a ser mais quente, essas plantas já não conseguem mais se reproduzir como se reproduziam antes, né? E elas fornecem alimento aí para uma série de aves, né? E abrigo também para uma série de animais. E quando eu começo a ter perda dessa população, desses indivíduos, eu tenho uma alteração na paisagem, né? Então, o clima mudou o modo daquela planta viver e se reproduzir, ou mudou também a forma daquele animal que pastava, ou daquele animal que levava que dispersava semente, né? Então, a gente tem aí a mudança do clima, né, ou aquecimento global aí, às vezes se discute que é aquecimento global, às vezes se discute que é a mudança do clima, são alterações, né, é uma alteração, na verdade, essa questão climática, né, que muda a paisagem e que também pode, né, aí contribuir para a transmissão de doenças, que a gente vai chegar lá aqui daqui a pouquinho. A perda e a fragmentação de hábitat, né, o que a gente tem visto em todas as aulas, né, desde a aula passada, né, que quando a gente perde hábitat ou fragmenta esse hábitat, a gente está alterando a paisagem, né, e tá alterando a paisagem diretamente, né, já não tem mais aquela árvore, ou já não tem mais aquele morro, né, ou já não tem mais aquele lago, e também a introdução de espécies, sejam essas vegetais ou animais, né? Ela também modifica a paisagem, né? Quando a gente pensa aí que vai estar trazendo, né? Vai estar trazendo, é terrível essa expressão, traz, né? Doença, traz um animal que come mais ou que dispersa mais uma certa espécie, né? E essas três grandes alterações aí, elas trazem, elas mudam a paisagem e alteram vários mecanismos, né? Até alteram o sistema. E, né, os modelos que a gente estuda lá de interação entre parasita e hospedeiro, quando a gente discute estrutura da paisagem e transmissão de doença, eles não explicitam, né, a questão espacial. Então, a gente tem lá, por exemplo, a questão capivara e carrapato, né? Porque, né, uma explicação bem comum aí é porque, não, mas alguns animais pegam mais carrapatos, né, ou tem mais atração, né, o carrapato tem mais atração por a espécie XY lá, né? E esses modelos que estudam essa interação, né, eles não conseguem discutir muito essa questão espacial, né? Isso é uma coisa que acaba vindo, às vezes, de outras ciências, né, para se explicar algumas coisas, mas é necessário, né, aí a gente entender como a paisagem pode interferir na transmissão de doenças, né, na transmissão e também na perpetuação das doenças, né? Não é muito, né, é um caso mais epidemiológico, na verdade, esse caso de estrutura da paisagem e transmissão de doença, mas se a gente pensar numa questão de saúde pública que a gente pode cair aí um dia na nossa vida profissional, né,
por que será que tem mais doença, por exemplo, parasitária ou é mais transmissível certas coisas numa favela, né? Ou como o pessoal chama lá em Belo Horizonte de aglomerado, e não num bairro onde eu tenho, né, um bairro de classe média alta, né? Justamente porque as alterações de paisagem são completamente diferentes, né? Quando a gente pensa numa favela, as casas estão todas coladas uma na outra, eu não tenho acesso à água e esgoto, né? Então, as vias de transmissão de qualquer coisa ali é muito mais, tá muito mais perto das pessoas, né? As casas são coladas umas às outras, mora um monte de gente na mesma casa, eu não tenho acesso à água e esgoto direito, recolhimento de lixo, né? São indicadores aí que me mostram que a alteração da paisagem aumenta a transmissão de doenças, né? E já no outro lado, lá do bairro, onde eu tenho rede de água e esgoto, as casas são longe, moram poucas pessoas dentro da casa, a transmissão de doença, a velocidade da transmissão de doença é bem menor, tá? Então, a estrutura da paisagem, seja olhando uma paisagem natural ou uma paisagem global, quando a gente pensa nessas três grandes alterações, ou numa paisagem urbana, quando a gente fala de doença, né, várias coisas, vários fatores entram aí, tá? Mas a questão espacial, né, a questão de como isso está distribuído ali naquela planta, vamos colocar assim, né? Se a gente pegar um papel, uma planta desenhada e olhar, é importante, né, esse entendimento dessa paisagem, até para a gente entender como que doenças são transmitidas, né? E sejam aquelas doenças, né, que são transmitidas, né, são transmissíveis aí, são viróticas, bacterianas, por fungo, sejam doenças que são desenvolvidas, né, e não necessariamente têm um fundo infeccioso, né, de infectologia, que infecta o outro, né, que eu consigo passar a minha infecção por outro. Então, em relação, né, essa questão de fatores que são dependentes, né, eu tenho fatores que são dependentes da densidade de população, né, então eles são chamados de fatores denso-dependentes, tá? E fatores denso-dependentes são aqueles que o número de contato, né, seja contato aqui, gente, de doença ou de reprodução ou de alimentação, ele vai depender do tamanho da população, tá? Então, o contato é maior porque eu tenho mais gente, tá? E os fatores que a gente chama de dependência de frequência, né? A transmissão, né, de doenças ou de qualquer outra coisa é independente do tamanho da população, né? Não é porque eu tenho 100 ou 1000 pessoas na minha casa que vai contaminar mais ou vai contaminar menos, né? No caso da dependência da frequência, né, é a questão do hospedeiro ser suscetível àquele parasita, tá? Independente se eu tenho 20 capivaras ou 200, tá? Por exemplo, a questão do carrapato, né? O carrapato, a contaminação, né? O hospedeiro aí depende do tamanho da população, né? Então, se eu tenho uma maior transmissão de carrapatos, né? Quanto mais animais tiverem, né? Mais carrapatos vão ter. Então, a questão da transmissão de carrapatos, por exemplo, é um fator denso dependente. A população ali interfere, a população de hospedeiro interfere na quantidade, né, de carrapatos. Já a dependência de frequência, né, ela é independente do tamanho da população, tá? Então, dependente da população, se eu tiver um hospedeiro suscetível ali, eu vou ter aquele parasita, tá? Deixa eu pensar como explicar isso melhor. Tá. Na hora que surgir dúvida, a gente pensa. E em relação,
né, a esses modelos aí da paisagem e de doenças e como que se interfere, né, a gente talvez entenda melhor agora que a diferença de dependência de frequência e dependência de densidade, tá? Então, o modelo que a gente chama de mistura homogênea, né, os hospedeiros suscetíveis, a gente pode conceituar como isso, né, hospedeiros suscetíveis e infectados estão misturados de forma homogênea na comunidade, né, então, a dependência de frequência, então, o contato que eu tenho com aquele hospedeiro, tá, que está infectado, tá, ele está distribuído homogeneamente aí na comunidade, e depende da frequência que eu acesso aquilo, tá? A gente pode entender, por exemplo, o HIV como um modelo de mistura homogênea, né? O HIV é uma doença infecto-contagiosa, só que ele não é transmissível, por exemplo, né, por um beijo ou por um espirro, né? Eu posso me contaminar com HIV, né, se eu receber uma transfusão de sangue de uma pessoa contaminada, né, de uma pessoa que seja HIV positivo, ou ter contato ali com secreções sexuais. Então, o hospedeiro, ele é suscetível porque ele entrou em contato com aquele hospedeiro infectado. Se ele não entrar, ele não vai pegar, tá? Ele não vai ficar doente. Já o modelo de interação local, né, os hospedeiros estão distribuídos de forma heterogênea e a transmissão vai ocorrer entre vizinhos imediatos. Então, eu dependo da densidade, que é o que acontece, por exemplo, com o vírus aí da pandemia que a gente está vivendo, né? Então, quanto mais pessoas doentes, mais doentes vão ter, se as pessoas entrarem, né, se elas ficarem aí todo mundo junto. Porque esses hospedeiros, eles estão distribuídos aí, na verdade, de forma heterogênea. Então, e a via de transmissão, ela depende de interação, né? Ela depende de uma interação que não como que eu posso falar? Não é uma coisa voluntária, né? É quase uma coisa involuntária, né? Então, quanto mais pessoas doentes, mais doentes vão ter, né? Quanto mais doentes vão poder ter, né? Se a gente entra em contato ali com aquele vizinho imediato, tá? E em relação, né, a questão, que é uma questão muito importante dentro da biologia, que é a questão da metapopulação, né? O que é essa metapopulação? A metapopulação, ela está ligada totalmente à questão da persistência de uma população num determinado lugar e como essa população está distribuída, tá? A estrutura de distribuição dela aí no espaço. A metapopulação, a gente pode conceituar como uma população que está fragmentada em manchas, então tem essa mesma população em algumas manchas, tá? E elas estão tão separadas, uma mancha dessa da outra, sem ligação nenhuma, que elas vão se comportar como uma população única, tá? E como se elas se comportam como uma população única, mesmo estando no mesmo ambiente, elas realizam, né, eventos de migração. Então, elas colonizam e recolonizam áreas, tá? Um exemplo que a gente vê aí, que é uma foto lá do Pantanal da Ecolândia, o que acontece? Essas piscinas que a gente vê aí, essas lagoas, moram, com certeza, né, habitam aí uma série de animais, principalmente anfíbios, tá? E durante o ano todo, né, quando você está na vazante, né, não na cheia, na vazante, que essas piscinas estão desconectadas, né, essas espécies de anfíbio aí, elas se comportam como uma população única, né? Elas estão fragmentadas em manchas, mas elas se comportam como uma população única. Então, quando há um período de chuva, né, de cheia, onde algumas dessas lagoas se conectam e esses animais conseguem acessar outra área, né, elas fazem um evento de migração. Então, em algum momento ali, né, algumas lagoas podem se interligar e acontecer, né, um evento de migração. Então, alguns animais, aqui tá demais, eu vou para outro lugar ali que tá melhor para mim, tá? Então, a metapopulação, a gente pode entender como isso.
uma população fragmentada em mancha, mas se comporta como uma população única, tá? Então, eles se encontram, né? Eles se têm aí esse encontro, alguma época do ano, né? Quando eu consigo aí essa colonização, essa conexão, tá? Mas elas vivem fragmentadas, se comportando como uma espécie, como uma população única. Então, elas se reproduzem, elas comem, elas morrem, elas nascem e fazem eventos de migração buscando, né, novos lugares, seja para reprodução, seja para comida ou até mesmo para formar um novo grupo. Habitats fragmentados e ilhas, né? Então, essa teoria de fragmentação aí, de como que um fragmento se comporta, como é que as espécies se comportam, a questão de transmissão de doenças, né? Essas ideias dentro da ecologia surgiram, né, em observação das ilhas, né? Se a gente pensar lá, aquela porção de terra, né, cercada por água de todos os lados, menos da parte de baixo, da parte de cima, né? Porque a parte de baixo vai, né, até a crosta terrestre, né, o manto, e em cima tem, né, a atmosfera, não é água. E se a gente comparar, né, uma ilha e esse habitat fragmentado, realmente essas manchas que a gente observa, por exemplo, aí na foto, são como ilhas. A diferença de hábitats fragmentados para ilhas é o tipo de matriz que eu tenho, né, gente? Nos habitats fragmentados, eu tenho uma vegetação de campo, né? No caso aí dessa foto, eu tenho uma matriz de campo, eu não tenho água. E já na ilha eu tenho água. E isso interfere, né? Essa paisagem ser diferente de campo, de terra para água, interfere em como essa população está conectada, né? Se elas conseguem se conectar ou não. Num habitat fragmentado, por exemplo, gente, a gente pode pensar que às vezes algum animal consegue atravessar esse campo, né? E já lá na ilha ninguém consegue atravessar o mar. Então se tem aí algumas diferenças, né? Por muitos anos se comparou esses dois ambientes funcionassem do mesmo jeito, né? Mas se tem uma discussão aí que não, e nem pode, né? Não dá para ter o mesmo desenvolvimento, o mesmo comportamento em dois lugares que têm paisagens completamente diferentes. Então, a teoria de biogeografia de ilhas, né, que é aí um assunto cobrado em prova, cobrado em uma série de coisas, né, tem essa seguinte premissa, né, essas seguintes premissas. Comunidades insulares são mais pobres em espécies do que comunidades continentais equivalentes, né, se a gente pensar o que muda ali é o mar, né, essa riqueza, ela pode aumentar com o tamanho da ilha, né, se a gente pensar ali lá nas alternativas, na questão, desculpa, gente, na questão da fragmentação, né? O tamanho, um fragmento maior pode ter uma riqueza maior porque ele tem mais nichos a ser ocupado, né? Essa riqueza diminui com o aumento do isolamento da ilha, né? Então, se a gente comparar uma ilha que fica lá no alto mar e uma ilha que em algum momento do ano, porque seca, a maré, essa ilha tem um contato com o continente, eu tenho, né, um aumento ou diminuição dessa riqueza, né? Então, quanto mais a ilha isolada, menos riqueza eu vou ter, né? E as ilhas não são comunidades fechadas. E como os fragmentos também não são, né? Áreas fragmentadas não são. Não são por quê, gente? Porque eu tenho um contato ali de alguma forma, né? Então, uma ave migratória, a maré, o vento, a temperatura, um barco que chega. Então, essa comunidade é uma comunidade aberta, né? As ilhas são comunidades abertas que veem tanto fatores abióticos quanto bióticos interferir aí nesse comportamento da ilha, né? Desse fragmento. E a gente tem alguns limites, né, dessa teoria de biogeografia quando a gente aplica isso para habitats fragmentados, né? Então, a questão de não considerar a diferença entre as espécies, né? Então, espécies que são de ilha e espécies que são de fragmentos. A questão de que não houve tempo para ocorrer equilíbrio biogeográfico, se a gente pensar na ilha, né? Na questão da quebra da Pangeia, da formação das ilhas, a gente tem aí
áreas muito, muito, muito antigas, né? E esses fragmentos podem ter aí 10 anos, 20 anos, né? Então, não tem um equilíbrio biogeográfico ainda nos habitats fragmentados. Essa analogia fragmento com ilha é fraca, né? Por mais que muitos autores usem, e nós ainda usamos no ensino, né? Mas é importante falar que essa comparação ilha-fragmento é fraca, né? Porque se tem vários fatores aí de paisagem, de manejo que influenciam. O isolamento não é a melhor medida de espaçamento, né? Quanto tempo ela está isolada, até porque é um fator complexo de se medir, né? E a questão da qualidade do hábito, né? De não considerar a qualidade do hábito. Na ilha, eu não tenho uma matriz terrestre, né? Eu tenho uma matriz aquática que pode não contribuir absolutamente nada para a ilha. Né? E já num habitat fragmentado, eu tenho um habitat lá de pasto, de lavoura, de estrada, né? Que pode aí aumentar ou diminuir a qualidade desse hábito, né? E em relação, né, essa estrutura espacial e a persistência, né, tanto de doenças de animais quanto de plantas, né? Então, quando eu tenho uma alta conectividade entre as manchas, né? Então, a mancha A é muito bem ligada a B, que é muito bem ligada a C, né? Então, se eu tenho a introdução de algum problema da mancha, né? Algum problema nessa mancha, seja, por exemplo, uma doença, né? Eu vou ter uma epidemia. Então, porque eu começo, né, a ter uma transmissão intermanchas, né? Então, a mancha A foi toda contaminada, que passou para B, que passou para C, e assim reinfectou a A, e essa confusão toda. E o resultado dessa alta conectividade entre as manchas em relação a alguma doença é justamente o desaparecimento, né, dessa espécie, de alguma dessas espécies aí envolvidas nesse processo, porque eu tenho essa alta conectividade, que a gente estava discutindo, né, semana passada, que tem limites, né, quando a gente fala de ligação das manchas, né, que é uma parte que precisa ser muito bem analisada, porque a gente pode estar juntando, né, dois espaços que não deveriam ser juntos e trazendo problemas que podem levar até a extinção dessas manchas. Quando eu tenho uma baixa conectividade entre as manchas, né, introduziu na mancha, eu tenho ali uma epidemia naquela mancha, uma explosão de doenças, mas tende, né, a um desaparecimento ou da doença ou daquela mancha, né, daquelas espécies, né, porque eu não tenho conectividade. Então, se eu tenho uma baixa conectividade ou nenhuma conectividade, essa doença ela não vai circular ali naquela área onde eu tenho aqueles fragmentos. Quando eu tenho uma conectividade, vamos dizer, moderada, né? Aquele animal, por exemplo, que tem uma doença, consegue ter uma conectividade ali, consegue de um lugar para o outro, não tão fácil, mas ele consegue. Há a introdução da doença na mancha, por exemplo, né? Se tem uma epidemia, a explosão de casos. A transmissão entre as manchas é mais rara, mas ela pode acontecer porque eu tenho uma certa conectividade ali, né? Eu vou ter manchas com diferentes estágios da doença, justamente porque essa transmissão ela é mais rara, né, entre as manchas. Então, alguém pode ter pegado e passou para o outro, então eu posso ter uma mancha lá com nível 100%, a outra 70%, a outra 50%, a outra 10%. E tende, né, as espécies tendem a uma recolonização justamente porque alguns indivíduos podem, né, morrer, partir aí para outro lugar, e a espécie consegue achar ali um nicho, uma área que ela pode ocupar também. Então, eu tenho uma questão de recolonização quando eu tenho uma conectividade moderada, tá?
Alguns exemplos que são importantes quando a gente fala de paisagem, gente, e de doenças transmissíveis, né? Na Austrália, né? A Austrália, como a gente viu lá em espécies invasoras, né? Em invasões biológicas, a Austrália é um dos países que mais tem. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Hoje tá muito. Hoje eu tô cansada de verdade. Se tem uma introdução de muitas espécies exóticas, né, pelos colonizadores. Naquela época dos incêndios, no ano passado, a gente viu, né, camelo, coelho, gato, uma loucura, né? E essa mixomastose, que é uma doença de um fungo que é transmitida pelos coelhos, né? Comumente são roedores, e os coelhos são o principal vetor lá dessa doença, né, na Austrália, a mixomatose, e a propagação dela inicial loucamente, né, na verdade, essa doença da mixomastose é muito louca na Austrália, porque os colonizadores ingleses levaram coelho para lá, lebre, né, para ter carne de caça, mas o coelho desenvolve esse fungo, né, da mixomastose, e os bichos se reproduzem loucamente, né? Não sei se todo mundo sabe que coelho aí de 3 em 3 meses tem uma ninhada de filho. Aquilo começou a se tornar uma espécie exótica, invasora, louca, né? Louca, sem precedentes aí, trem descarrilhado. Então, os ingleses trouxeram, né, esse fungo aí da Europa para matar os coelhos, né? Controle biológico com fungo que dava em coelho na Inglaterra. E começaram a injetar mixomastose, tá? E o coelho, soltar uns coelhos, pegava, capturava uns coelhos, jogava o fungo no coelho, soltava o coelho de novo para ver se o coelho passava para o outro, né? Esses animais conseguiram, né, passar aí essa doença via água, né? O sistema de rio, eles andam, né, perto dos cursos d'água, então. Só que essa história de transmitir mixomastose para os coelhos não deram muito certo, tá, gente? Acabou indo para espécies nativas, e os coelhos que é bom não morreram, tá? Alguns entraram em óbitos, outros ficavam lá com nariz, orelha, olho, tudo comido. Essa doença parece muito com a esporotricose. Não sei se alguém já viu gato com esporotricose. E matar os coelhos não mataram, gente. Assim, não conseguiram usar isso para exterminar os coelhos. Então, foi mais uma atividade australiana, né, que não deu certo. Mais um projeto que tem lá muitos problemas. E, né, a questão também da raiva, né, nos Estados Unidos com a invasão dos guaxinins, né? Os guaxinins tem naquele filme do Sem Floresta, sabe aquele filme de criança que todo mundo gosta? Todo mundo não, né? Muita gente gosta do Sem Floresta. Tem um guaxinim ali no vídeo, né? No filme. E justamente eles começaram, né? Por causa como é que fala, meu Deus? Da fragmentação, da destruição de floresta e também da expansão imobiliária, né? As pessoas começaram a ocupar áreas que eram floresta, né, que é o que mostra ali no filme lá do Sem Floresta. Esses animais começaram a sair da floresta e ir para a zona urbana, né, para essas áreas urbanas, essas áreas urbanizadas, atrás de comida, até porque era bem mais fácil comer comida do lixo, né, do que caçar lá no mato, até porque o ambiente foi reduzido, eles ficaram com menos comida. E esses guaxinins começaram a atacar as pessoas na rua, né, a atacar as pessoas na rua atrás de comida, igual os macacos prego atacam a gente lá no Parque Nacional, e com isso eles começaram a morder as pessoas, gente, e nessa mordida eles começaram a transmitir raiva, tá? Então tem algumas reportagens aí de jornal, né, da BBC e dessa Gazeta Brazilian News, lá dos Estados Unidos, né, uma aí da BBC News que eu peguei é justamente para falar do vírus, né, lá da mixomastose, que parece a esporotricose também, um pouco, bem parecido os sintomas, assim, que eles pegaram essa doença nossa, né, da América, para matar os coelhos, só que não mataram os coelhos, né, foi uma coisa muito louca, que, né, foi um projeto que não deu certo. E a questão desses guaxinins também, né, tem vários relatos nesse Gazeta Brazilian News, que é um jornal lá nos Estados Unidos para brasileiros, né,
que contam vários casos de guaxinins, tá? E teve até um caso que um guaxinim chegou a morder uma pessoa do Brasil, até por isso que saiu, tá? Esse jornal é de 2018, tá? 3 pessoas, né? Já tinham 3 pessoas mordidas em Miami em 2018, tá? Eu não sei como está a questão esse ano, 2020, eu não procurei, mas provavelmente, né, com a expansão urbana e esse maior contato dos animais aí com a cidade, provavelmente teve uma transmissão, né, teve mais mordidas, mais acidentes aí com esses animais, tá? Isso aqui são algumas perguntas que eu sempre deixo no final da aula, né? Não precisa me entregar isso. Usem essas questões aí da atividade de fixação para estudar, para fazer resumos, tá? Porque elas podem vir a cair aí nos testes, né? Lógico que não como questões discursivas, mas como questões objetivas, tá? Mas não precisa me entregar essa atividade de fixação, é para vocês estudarem, tá? Eu vou aqui o compartilhamento e agora eu quero ouvir de vocês dúvidas, sugestões. Me desculpe pelo abrir a boca, mas é porque realmente assim, essa semana tá muito cansativo, eu não tô conseguindo dormir direito e tô trabalhando muito, gente. Desculpa pelas abrições de boca aqui na aula. E aí, gente? Dúvidas, perguntas, sugestões? Vamos lá. Não da aula. Pergunta. E Marcela, sobre o trabalho, Ana Caroline, diga. Qual a sua pergunta? Escreva aí no chat. Qual o trabalho, Ana Caroline, que você está perguntando como vai funcionar? O trabalho dos artigos? Então, eu já coloquei lá no AVA, né? Mas eu posso mandar aqui pelo WhatsApp também. Vocês vão apresentar os artigos, né? Que vocês escolheram aí, sintetizado, né? Sinteticamente aí. Deixa eu colocar um negócio melhor aqui na janela. Aqui. Esse aqui para contar sobre o artigo, tá? Como que esse artigo foi feito, o que vocês acharam do artigo, o que o artigo traz, né? Os artigos falam muito sobre a questão de interação ecológica com doenças infecciosas, né? E vocês precisam me entregar um fichamento, tá? Com no máximo aí 2 folhas, com esses pontos, tá? Título do artigo, autores, palavras-chave, objetivo do artigo, conceitos, áreas de estudo, espécies e grupos estudados. Se eu estou falando de taxonomia, nem todos os artigos vão ter grupos, né? Nem todos os grupos são de tartaruga, ou são de rato d'água, ou são de carnívoros, tá? Mas se tem aí alguma coisa que fala de um grupo, né? Por exemplo, esse artigo fala lá de malária, né? Então, qual é o grupo estudado? O grupo estudado é os anofelinos, né? O gênero Anopheles lá que transmite a malária, tá? Quais são as doenças abordadas no artigo? Malária, leishmaniose, parasitoses em geral, não sei, vocês vão ler isso aí. Quais são as possíveis causas da ocorrência dessas doenças, né? Então, falta de saneamento, falta de hospital, falta de profilaxia, isso é com vocês. Como que esse trabalho do artigo foi feito, né? Então, tentem resumir essa parte da metodologia o máximo que vocês conseguirem, tá, gente? Porque é importante entender como é que o trabalho foi feito, mas precisa resumir isso bastante, tá? Os pontos que foram feitos. Foi lá, fez a entrevista, coletou material, triou, tá? Não precisa contar aqueles 5 parágrafos que o moço pôs no artigo, às vezes.
Resultado de discussão, então, quais são os resultados que esse artigo chegou? Chegou que as pessoas são contaminadas por causa disso. Ou o autor não chegou a conclusão alguma, né? Essa conclusão ficou estranha. Mesma coisa. E a opinião de vocês aí sobre o artigo. O artigo é interessante, o artigo traz uma inovação, o artigo é legal, o artigo é uma porcaria, esse autor não sabe de nada. Eu quero esses pontos no fichamento, tá? E esse fichamento precisa ter no máximo 2 folhas. Esse fichamento precisa ser enviado para o e-mail de professora, da professora, tá? Assim como os PowerPoints ou outras coisas que vocês possam usar para explicar os artigos, tá? Não façam, por favor, 50 slides, porque não vai dar tempo de explicar isso em 10 ou 15 minutos. Então, usem o poder de síntese, tá? Precisamos aprender a desenvolver o nosso processo de síntese. Professora, mas é muito difícil. Estamos no momento de tentar treinar a nossa capacidade de síntese. Sim, até porque são 11 grupos para apresentar em 2 quartas-feiras. Então, eu tenho, em média, aí 5 grupos a cada quarta. Se cada um fizer 50 slides, eu vou ficar aqui até 1 da manhã ouvindo trabalho. E ninguém vai dormir, vai ficar todo mundo igual um zumbi. Sim? Perguntas? Dúvidas, meninos e meninas? O que mais? Digam aí ou nós não vamos ter perguntas. O que mais? Poliana, Diene, Camila, Pedro, Patrícia, vamos lá. Ninguém tem dúvida de nada que eu disse, gente? Todo mundo entendeu o denso dependente e o denso independente? Sim? Por mim, tranquilo, professora. Não sei pelo resto. Sim, Pedro. Outra coisa, gente. Sábado. A turma do 4º ano já resolveu quem vai na atividade sábado? Por favor, a Dene, semana passada, tinha me passado uma lista, mas, por favor, passem uma lista de novo, eu dando mais trabalho para a Dene. Com atualizada de quem vai e quem não vai. Na verdade, de quem vai, né? De quem não vai, eu não preciso da lista que eu descubro. Né? Então, de quem vai, por favor. Tá bom, meninos e meninas? Sim? Então, por isso, como dizia o filme antigo, o desenho de criança, né? Então, por hoje é só, pessoal. Né? Como dizia o filme lá do Pernalonga. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me mandem aí mensagem, como vocês sempre me mandam, tá? Eu sei que tem algumas pessoas da turma que estão com problemas de acesso, né? Por causa de internet, computadores, celulares e afins. Mas estamos aí, né, para tentarmos vencer essa batalha deste ano da aula. Tá bom? Vamos tentar terminar 2020 aí de firmes e fortes. Tá bom? Um beijo, muito obrigada. E desculpe a minha canseira hoje, mas semana que vem eu estarei melhor. Tá bom? Tchauzinho, meninos. Boa noite, professora. Boa noite, Pedrinho. Até semana que vem. Até sábado, na verdade, né? Não até semana que vem. Para alguns é até sábado.